desenvolvido por mim na orientação dela. O tema do trabalho foi rações para diminuir tambaqui a partir de resíduos agroindustriais. Nesse sentido, eu vou falar um pouco sobre o tambaqui. Ele é um peixe de água doce, nativo da região amazônica. Possui hábitos frutíferos e também carnívoros, mas o termo certo é que ele é considerado um peixe onívoro. E além dessas características, desse da região amazônica, um peixe de água doce e onívoro, podemos citar também que ele pode chegar a 90 centímetros de comprimento e pesar até 30 quilos. Contudo, no sistema normal de produção de tambaqui, ele não chega a esse peso, né? Um peso que ele pode chegar no seu ambiente natural. O peixe no processo de criação para... É porque tem luz, né? Aí fica difícil de enxergar. Não vai, o monitor tem luz. Ele passou direitinho. O tambaqui passa por 3 fases durante sua criação. A fase de aqui, onde ele está entre 7 gramas e 298 gramas. Ele vai de 7 gramas até 298 gramas. Depois ele passa para a fase de engorda. Ele vai então de 298 gramas até 2,5 kg. E daí por diante ele já está na fase comercial. Isso vai depender do consumidor final. Ele gira em torno de 1 ano para que ele chegue na fase comercial. Mas isso vai depender de várias características, como a qualidade da água. Vamos entender um pouco do sistema do ramo, que é a criação de peixes. Temos a piscicultura, que em específico é a criação de peixe de forma intensiva, ou seja, eles criam para comercializar alta produtividade. Temos o destaque a tilápia e, em segundo lugar, o tambaqui. A piscicultura, consequentemente, engloba a aquicultura, pois a aquicultura é a criação de organismos aquáticos, de forma intensiva, o que inclui peixes, moluscos, crustáceos, camarões, e além de outros subgrupos, como a ramicultura, que é a criação de rãs, penicultura, criação de lombrigas, como tartarugas. E o Brasil apresenta algumas características vantajosas para este ramo, como a grande quantidade de recurso hídrico, devido a muitos rios, e boa qualidade da água. Outra característica é o potencial de espécies nativas para criação em ambientes artificiais, ou seja, tanque de rede, tanque escavado. Dentre essas espécies temos o tambaqui. Outra característica vantajosa é o mercado consumidor, que está em expansão ao longo dos anos. Em 2019, ele teve um crescimento de 26%, ou seja, passando de 5.185 toneladas para 6.543 toneladas de peixes exportados. E, em maior quantidade, a tilápia, representando quase 80%. Entre os nossos principais consumidores está os Estados Unidos, Japão e China. E características vantajosas quanto à criação de tambaqui, temos que tem muita disponibilidade de juvenis de tambaqui, ou seja, ele é pequenininho para você criar ele. O tambaqui é um peixe de hábito diversificado, ele possui o hábito onívoro e possui boa conversão alimentar. Além disso, os consumidores gostam bastante de peixe. É a segunda espécie mais produzida no Brasil. Você já comeu tambaqui? Eu não gosto de peixe. Você já, né? Eu não sei. Se eu consumir, não sei se era tambaqui. Eu não. Acho que dá pra ver uma estatística aí. Que DF não consome muito peixe. Brasilzão, né? Acho que mais no norte, né, igual você falou. Com tudo isso
isso tem um custo, né? E o custo ele pode ser dividido em 3 tópicos: instalação, materiais para o tanque rede, mão de obra e outros gastos, e alimentação, que pode representar de 60% a 80% dos gastos totais. E grande parte dessa alimentação, grande parte dos gastos da alimentação, advém da proteína, que muitas vezes é derivação animal. Às vezes eles fazem ração para peixe com farinha de peixe, como fonte proteica. Eles usam a farinha de peixe como ingrediente de fonte proteica. E ela é uma das que mais encarece o produto. Nesse sentido, nosso trabalho teve o objetivo de produzir e caracterizar farinhas de resíduos agroindustriais provenientes da produção de polpas de fruta para aplicação em rações para peixes, específico tambaqui. E os objetivos foram produzir as farinhas de resíduos agroindustriais, caracterizar especificamente as farinhas, ou seja, fazer a composição centesimal, avaliar e escolher as principais combinações entre as farinhas, produzir as rações e caracterizar tecnologicamente a ração criada. E realizar a composição centesimal da ração. Nesse sentido, os nossos resíduos disponibilizados, né, que a gente não chegou a fazer a farinha exatamente, foram os resíduos provenientes da extração da polpa de açaí, cupuaçu e acerola. E o resíduo proveniente da produção de farinha de mandioca, que nos disponibilizou 2 tipos de resíduos, a crueira e a macaxeira. Eu vou falar um pouco mais sobre esses resíduos. O açaí é nativo da região amazônica, sendo o estado do Pará o principal centro de expressão dessa planta. O açaí é utilizado para fazer sorvete, polpa com suco, e é rico em proteínas, minerais e carboidratos. Contudo, a quantidade de resíduo gerado pelo seu principal é um problema. E estudos apontam que o aproveitamento desse resíduo para alimentação animal é uma alternativa de fazer o uso correto desse resíduo. O resíduo dele pode conter 4,9% de proteína, 1,9% de minerais e 60% de fibras, ou seja, muitas fibras. O açaí no Pará ele é muito consumido, assim. No Pará não, no norte, né? Então, todo dia você vai ver, assim, se o paraense pudesse, ele consumia açaí de manhã e à tarde, né? No almoço e na janta. Eu já vi uma reportagem que eles utilizam o açaí em diversos pratos, até no almoço. Geralmente é um prato de almoço, né? E pra gente aqui é uma sobremesa. Mas o açaí em si, ele é doce ou salgado? Se o xarope Onde é que é foi salgado. delicioso? Não, mas diga assim, no como você consome. Não, tá acabou já. Lá a gente consome dos 2 tipos. Então, ele sem açúcar, consumido com alguma coisa salgada, tipo carne seca, peixe frito. Aqui tem xarope, né? Que eles colocam, né, professora? E aí você pode consumir ele só com açúcar, então adoçado com açúcar, e aí você come adicionando também farinha de tapioca, mandioca. Eu gosto com biscoito, por exemplo. Adoro quebrar biscoito e comer. E aí tem as suas diversidades de consumo. Mas pra cá já é tipo É mais igual um pra todo sorvete. mundo. É igual sorvete. Pra cá é uma base de. O que vai menos é açaí. Então vai muita água, xarope e açaí. Eles colocam guaraná também, bate banana. Que é xarope de guaraná. Uhum. E aí tava até lendo esses dias, se o paraense estivesse nas Olimpíadas, qual seria a modalidade? Aí, quem toma açaí mais rápido, sabe? Além de ser uma fonte de energia que é bastante utilizada por causa dos serviços braçal, né? Porque tem... Porque tem muita gordura. É uma fonte de energia muito rica. Além do açaí, né, nós tivemos os resíduos provenientes da mandioca, também conhecido em outros estados como macaxeira. Tivemos 2 resíduos, a crueira, que é as raspas que sobraram durante a peneiração da farinha. Então, essas raspas eles
descartada em forma de crueira. Ela possui muitos carboidratos, pode substituir o milho em rações para peixe. Possui 0,8% de óleos e pouca proteína e possui boa digestibilidade. Cara, esse valor que você está falando já de resultado ou isso que é da literatura? Ah, tá. Quanto à casca de macaxeira, é proveniente também da produção de farinha de mandioca, proveniente do descascamento da mandioca, que pode representar 5% do peso total das raízes. Quanto ao cupuaçu, ele é esse frutinho peludo, É peludo. É tipo um camurça. É bem gostosinho de pegar. Não conheço. Ele Não. possui essa polpa no seu interior. E ele não é um frutinho, não. É um frutão assim, ó. É grandão. A gente confunde cupuaçu com jaca. Então o pessoal usa Pelo tamanho. a polpa das suas sementes, desse grandão que vocês estão falando. E a polpa dele corresponde a de 35% a 45% do fruto. Seus principais usos incluem a produção de sorvete, do cupolate e a extração de óleos. Alguém sabe o que é cupolate? Tem a ver com chocolate? É o chocolate feito com cupuaçu. Ah, tá. Nossa. Pelo nome, né? Aí usa cupuaçu em vez de cacau. Isso. Eles possuem uma semelhança nutricional bem parecida. É, do mesmo gênero. Mas na legislação não pode ser chamado Não, de isso chocolate não de existe. cupuaçu. Teobroma. Cacau, teobroma. Já o seu resíduo, que é denominado torta de cupuaçu, possui 93% de 52% de matéria seca, 12% de proteína, 12% de extrato etéreo. Esses teores de proteína e extrato etéreo são bem acima em comparação com os outros resíduos. Por exemplo, de açaí era 4,1. E as cinzas representam um total de 4,36%. Ou seja, são os minerais presentes em resíduo. Quanto à acerola, ela é rica em vitamina C, ferro, cálcio, fósforo, antocianinas e carotenoides. O resíduo gerado representa de 20% a 30% do total de produção. Ela possui um potencial para suplementação em dietas, para alimentação animal. E quanto à composição centesimal do seu resíduo, ela possui 3,2% de lipídios, 19,94% de proteína, bem mais acima que o cupuaçu, e 57,24% de carboidratos. Chega próximo da crueira, mas a crueira ainda assim tem mais carboidratos do que a acerola. Eu estava vendo que a acerola, o resíduo dela, apesar da vitamina C ser um nutriente muito rápido, perdido rapidamente, ela ainda tem um bom teor no resíduo, mesmo na farinha seca. Eu falei, mas não é profundo. Então, sentido dos resíduos que nós utilizamos para a produção, desenvolvimento do projeto, a gente não usou todos para a produção da ração. Vamos aos resultados da composição centesimal de cada resíduo. Para o açaí, na análise de cinzas, nós obtemos 1,43% de cinza, ou seja, essa quantidade de minerais presentes no resíduo de açaí. E a metodologia seguida foi segundo os métodos AOAC 1997, que é um livro, o qual descreve métodos de análise dos componentes de determinado alimento. A gente seguiu o método gravimétrico número 940.26, onde nós colocamos determinada quantidade de amostra em uma mufla, deixamos queimar até que sobrasse somente as cinzas e pesamos. A gente pesou o cadinho também, houve outros procedimentos. No geral, a gente pesou a quantidade de cinza, então essa foi a quantidade de minerais, porque após você queimar toda a matéria orgânica ali, o que sobra são os minerais. E os lipídios foram determinados segundo a metodologia de Sócrates, também descrita no método
vou dar uma prévia de como foi a metodologia, mas de todos nos resultados todos. Eu não vou falar sobre a metodologia, não. Vou falar só nesse primeiro. Aí, essa metodologia foi aplicada para todos os resíduos. Ah, tá. Ah, não, só tô... E outra coisa, quando você falar de cinzas, é resíduo mineral fixo. Porque pode ser que seja, tem algum mineral volátil, né? A temperatura que você utilizou. Pode apoiar? E os líquidos foram determinados segundo o método de Sócrates, onde nós pesamos determinada quantidade de amostra e deixamos pingar éter de petróleo sobre ela. Assim, os óleos presentes na amostra foi solubilizado no éter e armazenado em um frasco. Posteriormente a um prazo, após um determinado prazo, a gente passou a evaporar esse éter e o que sobraram foram os óleos. Então a gente pesou também, pesou o fogo antes, uma série de procedimentos também. E assim contabilizamos os lipídios da amostra. Quanto à quantidade de proteína, a gente fez segundo o método de Kilton, que ele visa determinar a quantidade de proteína de forma indireta, ou seja, ele contabiliza a quantidade de nitrogênio presente na amostra. A gente colocou determinada quantidade de amostra no bloco de gestor, adicionamos ácido sulfúrico e deixamos digerir até que a solução ficou transparente. Então pegamos essa, colocamos no destilador de nitrogênio, onde adicionamos soda, e assim o sulfato de amônia formado durante a digestão foi titulado e capturado em outro frasco em ácido bórico. Assim pegamos esse ácido bórico e titulamos com ácido clorídrico e, de acordo com a quantidade de ácido clorídrico titulada no ácido bórico, a gente multiplicou por um fator de conversão específico para cada tipo de alimento, lácteos, sementes, frutos, e assim obtemos a quantidade de proteína do resíduo, ao qual foi 3,57% de proteína do resíduo de açaí. E quanto à quantidade de carboidratos, foi realizado segundo um cálculo teórico, ou seja, o alimento ele é uma matéria orgânica, ele é constituído de materiais minerais, ou seja, cinzas, óleos, são lipídios, proteína, carboidratos e fibras. Se do total a gente realizou todas essas análises, a gente só subtraiu do total de 100%, o que estava faltando para completar 100% eram os carboidratos. E a matéria seca foi determinada pelo método também descrito pela OC, foi análise de umidade, onde você colocar a amostra para secar, pesa o peso inicial, colocar a amostra para secar e fez a diferença. Então essa é a umidade do resíduo. Eu fui tendo 85,46% de matéria seca e o que falta ali por 100% é a umidade. E essas análises descritas foram utilizadas para todos os resíduos. A metodologia de análise. Em comparação com outros estudos, os nossos resultados e os resultados de consenso, nós obtivemos baixíssimos níveis de lipídios, 0,27%, enquanto o consenso obteve 4,94%. Fibras também muito altas, extrato não nitrogenário, que são os carboidratos, bem abaixo em comparação com o consenso, e proteínas mais ou menos aproximadas. Esse estudo também do Townsend era com resíduos? Mas aí depende da região, o que foi cultivado, método de extração da polpa e outros fatores. Tua saída tá muito alta essa proteína dele, o carboidrato dele. Eu acho que esse é fibra, né? A parte. Porque
teoricamente, quando a gente não faz fibra, as fibras estão contidas dentro do extrato não nitrogenado, porque entende-se que é carboidrato. E como carboidrato é um grupo muito complexo, e aí você tem mono, oligo e polissacarídeos, então você tem características muito diferentes. Quando a gente fala fibras, a gente está falando só dos polissacarídeos não digeríveis, né? E o que sobra entra aqui. Tinha essa pergunta na prova. Quanto ao crueiro, nós obtemos 0,54% de cinza, 0,45% de lipídios, 3,85% de proteína, 80,23% de carboidratos, ou seja, grandes fibras de carboidratos, e 12,46% de umidade. O que, em comparação com outros estudos, expressa maior teor de carboidratos. Cerca de 20%, 10%, 11% de diferença. Maior teor de proteína, em comparação com a B1,6. Baixíssimos níveis de efeito parado, aproximado. E minerais também aproximados, mas não igual. O teor de fibras foi de 4,46% no nosso estudo e 15% de Abraão, que ele demonstra uma grande Variação, né? isso. E a gente também realizou análise de pH. Nós não temos comparação com o estudo de Abraão. O resultado de pH para primeiro foi de 5,47. Abaixo do primeiro. Não foi tão ácido, né? Pensando em que essa farinha não era fermentada. Já para o resíduo de cupuaçu, obtemos 3% de cinzas, 0,18% de lipídios, 1,79% de proteínas, 24% de carboidratos, também não muito alto, e 11,63% de umidade. O que, em comparação com outros estudos, representa baixos níveis de lipídios. A maioria foi baixíssimos níveis de lipídios, nossos resíduos praticamente não tinha muitos lipídios. Extrato etéreo abaixo, em comparação com saunas, na verdade, Silva, 2021. Nossos resultados foram de 24,23%, enquanto o dele foi de 76,88%. E proteínas também bem abaixo em comparação. Quanto ao pH, nós obtemos um pH mais próximo de neutro, enquanto que em Silva foi de 4,94. E as fibras foram mais ou menos aproximadas. Não tem alguma coisa faltando aqui, não tem não, tá? Falta acidez. Falta umidade também, né? Eles têm taxa certa. Quanto ao resíduo de acerola, nós obtemos 2,4. Será que não é isso? Ele está dando o resultado em base seca e a gente está dando o resultado em base úmida. Sabe qual a unidade? Porque isso diferencia muito, né? Porque o nosso vai estar diluído. Que a gente está dando em termos de base seca e ele está dando em base úmida. A gente está dando em base úmida e ele em base seca. Não, não está não. Mas você coloca não. Base seca não. Então, Base seca veio base úmida, se for mesmo. entendi, né? Eu estava me entendendo outra coisa. Mas pensando agora no que você falou, pode ser que ele esteja falando do resíduo in natura. E a gente esteja falando do resíduo seco. Quanto ao resíduo de acerola, nós obtemos 2,74% de cinza, 0,42% de lipídios, bem baixinho, como e 3,05% de proteína e 20,57% de carboidrato.
e 10,62% de umidade. A umidade para todos fica bem aproximada, variou de 10% até 12%. O que, em comparação com outros estudos de análise do resíduo de açaí, temos baixos níveis de lipídios, carboidratos aproximados e carboidratos se distanciam bastante. É base seca mesmo. Se a gente somar, ó, proteína, extrato nitrogenado de fibra, ele vai dar mais ou menos 100. Então tá em base seca, porque a gente não tem umidade aqui. Não, tá em base seca. O resultado em base seca. Então, Como se ele pegasse a amostra dele, levasse na estufa, tirasse toda a umidade e aí a partir desse resíduo seco ele faz a extração, faz as outras análises. A nossa ela já veio seca, aí a gente secou mais e realizou as outras análises. Foi. Então, se o dele não tivesse sido em base seca, aqui não estaria dando 100%. Entendeu? só conferir no estudo dele mesmo, porque não dá pra gente julgar, porque se a análise dele não tiver análise de umidade também. Não, e se ele tivesse feito do resíduo in natura, aqui a gente teria que ver a diferença da umidade, porque o resíduo in natura tem um alto valor de umidade. E é que a gente não consegue ver, ó. E se você somar esse e esse, Mas ele só dá diferença nos carboidratos, né? Se você tira a água de todo mundo aumenta. Se você põe água, todo mundo dilui. Faz a concentração, né? Quando tira a água. Concentra mais. E aqui está a tabelinha de todas as nossas análises, todas as nossas análises, todos os resíduos em comparação uma com a outra. Pode usar aí. A ração dos ingredientes, incluindo o resíduo, peneiramos ele na peneira convencional de cozinha, obtendo assim os resíduos fluidos. Aqui temos. Não, isso aqui não é resíduo, isso aqui é parte dos componentes da ração. Que foi farinha de milho, a gente precisou moer ela, bem pequeno. Usamos também soja texturizada, aqui está o antes e o depois. A gente também usou farelo de trigo, está aqui o antes e o depois. Ele teve uma variação de cor, mas quanto ao tamanho assim a gente não notou muito. Mas visualmente não notou uma diferença. E o resíduo de açaí, aqui está o depois e o depois. Se você tirar a foto. Ou depois e depois. Então o próximo passo foi a pesagem desses ingredientes, segundo o nosso balanceamento, onde a gente visou obter 28% de proteína e baixo teor de fibras, e também a literatura descreve outros parâmetros, que diz que 20% da ração deve ser lipídio, 40% deve ser extrato nitrogenado, que são carboidratos, e 40% deve ser proteína. Assim, não sei se você está conseguindo enxergar bem. Não. 20, 40 e 40. Essa aqui é para a ração com açaí, balanceamento da ração com açaí. Nós obtemos cerca de 20%, 19% aproximado. Segundo que a literatura recomenda para extrato etéreo, são os lipídios. De 40% recomendado, a gente conseguiu 45% para carboidratos, e de 40% recomendado, a gente conseguiu 35% para proteína. Ou seja, no total da ração, 40% para
proteína, 40% para extrapetério e 20% Então, aí você vai confundindo uma coisa pra galera. extrapetério. Então, para o balanceamento, ele escolheu 28% de proteína e ela tinha que ter 3.200 quilocalorias, né? Desse fornecimento de energia, 40% tinha que vir de lipídio, né? 20% de lipídio, 40% de carboidrato e 40% de proteína. Entenderam? Então a gente formou duas rações, a com a de açaí e a controle, que não tinha açaí. E os parâmetros foram os mesmos, 28% de proteína total e 3.200 calorias. Ele aqui tinha saído. 2.400 e pouco, né? Aumentou, né? Você entendeu o balanço de massa. Maior do que Ah, o eu já açaí. tive isso também em operações. As proporções. A energia. A Mariana Então, o fez nosso os exemplos, passo dá pra foi entender um pouco. fazer a mistura dos ingredientes, uma para ração controle e outra para ração com açaí. Mas nós utilizamos 3 por 5 de água e ingredientes, ou seja, a cada 5 partes de ingredientes nós utilizamos 3 partes de água. A gente produziu rações com 500 gramas de ingredientes, então 300 ml com água. Então tá aqui, pode ter a ração controle e dá com açaí. Após a mistura. Então o próximo passo é fazer a peletinização em um moedor de carne. Aqui, tudo bem bonitinho, apertando o resíduo, e você deve segurar os nossos pellets.